Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de equações diferenciais. No vídeo de agora, nós vamos fazer uma breve introdução sobre um tipo especial de equações diferenciais não lineares de primeira ordem, que nós vamos chamar no próximo vídeo de equações exatas. Tá? Essas equações elas são muito específicas, elas têm uma cara muito específica, tem que satisfazer condições muito específicas e a solução dessas EDOs, o processo de encontrar a solução, ele é muito particular. Ele é muito particular. E o vídeo de agora é para mostrar para você que aquela forma de encontrar a solução que nós vamos ver no próximo vídeo não é por acaso. Esse é o objetivo. Tá? Então, você não precisa assistir esse vídeo para você entender EDOs exatas. No próximo vídeo a gente vai falar sobre ela, vai passar a teoria, vai passar exemplo, fica tudo certo. Mas você vai se perguntar, mas por que é que tem que ser daquele jeito? Né? E o porquê é que tem que ser daquele jeito, a gente vai tentar explicar aqui. Não sei se vou ser feliz na minha explicação, mas o objetivo é esse. Tá certo? Muito bem. Então, vamos começar considerando a seguinte equação, que ela não é linear, ela é de primeira ordem, mas ela não é linear. Então, olha para ela. Ela é 2x mais y quadrado, mais 2xy, que multiplica a derivada de y em relação a x, isso é igual a zero. Aqui, você pode observar que essa EDO, ela tem duas partes. Ela tem duas funções nas variáveis x e y embutidas nela. A primeira função é essa daqui, ó, 2x mais y quadrado. Essa é uma função de duas variáveis. E você tem aqui uma outra função de duas variáveis. 2 vezes xy. Então você tem uma função de duas variáveis que multiplica a derivada, e você tem uma outra função de duas variáveis que está sendo somada a esse produto aqui. E isso tudo tem que ser igual a zero. Tá certo? Então, esse tipo de equação que nós vamos trabalhar a partir desse vídeo. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui, ó, é isolar essa derivada. Como é que você isola essa derivada? Você está vendo essa parte aqui? Você passa ela para o outro lado com sinal de menos. E depois, você está vendo esse 2xy? Você passa dividindo. Certo? Agora nós vamos separar isso aqui como soma de duas frações. Menos 2x dividido por 2xy, menos y quadrado dividido por 2xy. Aqui nós vamos fazer a higiene, esse x vai embora com esse x, vai ficar menos 1 sobre y. Aqui você tem y quadrado e aqui você tem y, corta, corta, e fica y sobre 2x, tá certo? Então, nós isolamos a nossa derivada de y em relação a x. Mais ainda, ó, essa parte aqui, ó, olha como é que você consegue escrever ela. Uma função de x que multiplica y menos y elevado a menos 1. Você está vendo essa parte aqui? Ó? Eu vou passar ela para o lado esquerdo com o sinal de mais. Então, o que eu vou obter? Que a derivada de y em relação a x, que agora eu denotei por y', mais 1 sobre 2x que multiplica y, é igual a menos y elevado a menos 1. Se você olhar para a estrutura dessa equação, você vai perceber que ela é uma equação de Bernoulli. E ela é uma equação de Bernoulli onde o p de x vale 1 sobre 2x, o q de x vale menos 1 e o n também é menos 1. Nos exemplos que nós vimos das equações de Bernoulli, o n sempre era positivo. Agora nós estamos com um n negativo. Mas a princípio tudo bem. Continua sendo uma equação de Bernoulli, porque o n na equação de Bernoulli pode ser qualquer número real. Certo? O que a gente faz lá para resolver uma equação de Bernoulli? A gente transfere essa parte que contém y aqui do lado direito, a gente transfere ela para o lado esquerdo. E como que nós fazemos isso? Nós multiplicamos, nesse caso aqui, toda a equação por y.
Se eu multiplicar toda a equação por y, eu vou multiplicar isso por y e aqui por y. Então, vai ficar y que multiplica y', mais 1 sobre 2x y², menos 1. Por quê? Porque quando eu multiplico y a menos 1 por y, vai me sobrar só o menos 1 aqui. Tudo bem? Muito bem. Então, essa daqui é a equação de Bernoulli obtida dessa, só que deixando o lado esquerdo aqui como sendo só uma função de x. Nesse caso, a função de x é a função constante menos 1. Beleza? Ok. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos resolver essa equação que nós acabamos de deduzir aqui. Então, nós pegamos a nossa equação original e nós reescrevemos ela como uma equação de Bernoulli. Então, nós vamos tentar resolver essa equação de Bernoulli agora. Lembrando que esse tipo de equação você resolve fazendo uma mudança de variável. Qual é a mudança de variável? Você está vendo essa função que depende de y aqui, que está multiplicando esse 1 sobre 2x? Então, é este sujeito aqui, ó, que nós vamos chamar de v. Essa vai ser a nossa nova variável. O que isso nos dá de bom? Primeiro, observe o seguinte, v é uma função de y e y é uma função de x. Então, indiretamente, v é uma função de x. Como é que eu calculo a derivada dela? Multiplico a derivada de y, você deriva a derivada de v em relação a x, é a derivada de v em relação a y, então deriva isso aqui em relação a y primeiro, vai dar 2y, que multiplica a derivada de y em relação a x. Quem é a derivada de y em relação a x? Sei lá, é a y', é y' essa derivada, que eu não conheço, eu não sei quem é. Isso aqui me implica, então, que y que multiplica y' é meio que multiplica dv dx. O que eu fiz aqui? Você está vendo esse 2? Eu passei ele para o outro lado dividindo. Foi isso que eu fiz. Para isolar y'. Por quê? Porque eu posso vir aqui, ó, na minha equação e posso substituir. Está vendo essa parte aqui? Eu vou substituir por isso. Você está vendo y ao quadrado? Eu posso substituir por v. Olha como é que essa equação é transformada. Ela pode ser transformada nesta equação aqui, ó. Meio dv dx mais 1 sobre 2xv igual a menos 1. Esse meio aqui está me atrapalhando, então eu vou multiplicar toda a equação por 2 e eu vou obter o seguinte, a derivada de v em relação a x é 1 sobre x que multiplica v igual a menos 2. O que é isso aqui? Olha, isso aqui é uma equação linear que nós já sabemos resolver. Se eu não me engano, foi no vídeo 5 ou 6 que nós vimos como que você resolve uma equação linear. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos resolver essa equação linear. Vamos voltar aqui e vamos substituir para tentar encontrar o y. Beleza? Então, vamos lá. Então, vamos resolver esta EDO aqui. É claro que eu não vou fazer todas essas contas. Mas essa EDO, a solução dessa EDO, você aplica todos os métodos, fatores integrantes, etc, etc. Todos aqueles métodos que nós vimos lá para resolver equações lineares. Tá? E aí você vai encontrar essa solução aqui, ó. V vai ser menos x mais uma constante dividido por x. Isso você pode reescrever assim, ó, tirando o mínimo aqui, né? Menos x² mais c dividido por x. Volta para a variável y. Volta para a variável y. Quem é v? Lembra, v é y², então faz a substituição aqui. Na hora que você faz a substituição, vai ficar y² igual a menos x² mais c sobre x. Passa esse x para o outro lado multiplicando. Passa esse aqui, vai ficar esta equação. E tá vendo essa função aqui, ó, esse menos x²? Eu vou passar também ele para o outro lado com sinal de mais. E eu vou obter essa expressão aqui, ó, x² mais xy² igual a c. Ou seja, a solução y que nós estamos procurando, ela é uma função implícita de x, que é dada por esta equação aqui. Por que vai ser implícito? Ora, porque y² é igual a essa fração aqui. Então, para isolar y, não tem como eu isolar y. Por quê? Porque eu teria duas funções. Uma raiz positiva e uma raiz negativa, se eu fosse extrair raiz quadrada de ambos os lados. Né?
Então você não escreve isso explicitamente. Não tem necessidade de você escrever a variável, a função y explicitamente em função de x. Vai dar duas. Então não precisa. Então não precisa. Como não precisa, então você escreve ela implicitamente. Então y acaba sendo uma função implícita de x que satisfaz essa equação aqui, que é equivalente a essa daqui. É tudo a mesma coisa. Tá? Então, o que nós acabamos de dizer? Lembra da EDO inicial? Essa daqui era a EDO inicial. Quais são as soluções dessa EDO inicial? São as curvas de nível desta função de duas variáveis aqui. X quadrado mais x, y quadrado. Porque se você for pensar, ó, olha o que a nossa solução satisfaz. Satisfaz essa equação aqui. Ora, mas esse lado esquerdo é uma função de duas variáveis. A gente chamou ela de psi. Ela é uma função de duas variáveis. Ora, uma função de duas variáveis igual a uma constante, a representação disso são as curvas de nível dessa função. Então, as soluções são curvas de níveis desta função de duas variáveis. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos analisar um pouco melhor essa equação de duas variáveis aqui. Tá? Vamos dar uma analisada. Vamos pensar assim. Alguém deu ela para a gente. Alguém deu ela para nós. Deu essa função aqui. Ele deu a EDO. Deu para nós a EDO. E deu também essa função de duas variáveis aqui. Para nós considerarmos. Tudo bem? Então, é isso. Nós deduzimos. Nós encontramos ela. Só que agora nós vamos fingir que nós não sabemos como nós a encontramos. Nós simplesmente encontramos ela. De que jeito? Não sei. Alguém falou para nós. Alguém postou no nosso ouvido essa função. Então, nós vamos dar uma analisada. Vamos lá? Bom, primeira coisa que nós vamos fazer vamos derivar essa função tanto em relação a x quanto em relação a y. O que dá a derivada disso daqui em relação a x? Quando você vai derivar em relação a x, lembra que você mantém y constante e deriva como se fosse só uma função de x. Então, isso vai ficar 2x mais y ao quadrado. Derivada de x ao quadrado é 2x. A derivada de x vezes uma constante é a constante vezes a derivada de x em relação a x, que é 1. Então, fica isso daqui. Vamos também derivar isso aqui em relação a y. Como que fica a derivada em relação a y? Lembra? Em relação a y, você trata o x como sendo uma constante. Então, se você derivar x quadrado, que é constante, em relação a y, isso te dá 0. E a derivada disso aqui em relação a y? X é uma constante. Derivada de 2y derivada de y quadrado é 2y. Então, fica isso daqui. Observa, olha que coisa interessantíssima. Olha que coisa interessantíssima que essa nossa função psi satisfaz. A derivada dela em relação a x, está vendo a derivada em relação a x? Ela é exatamente esse pedaço da nossa EDO. Exatamente esse pedaço. Lembra que no comecinho do vídeo eu falei, olha, a nossa EDO, ela tem duas funções de duas variáveis, duas funções em relação a x e y. Uma das funções está multiplicando a derivada de y em relação a x. E a outra função de duas variáveis está sendo somada a esse produto. Essa função psi, olha o que ela satisfaz. Você está vendo essa parte aqui? Você está vendo a parte que está multiplicando a derivada de y em relação a x? Você está vendo essa função aqui? Muito bem. É exatamente a derivada parcial da função psi em relação a y. Você está vendo essa outra parte aqui, essa outra função que está sendo somada na EDO? Pois bem, é exatamente a derivada parcial de psi em relação a x. Coincidências? Coincidências? Talvez não. Agora, olha só. Olha para o outro lado agora. Psi é uma função que depende de x e de y. Y é uma função de x. Então, eu posso derivar a minha função psi em relação a x. Porque no final do dia, ela é só uma função de x.
E como é que eu calculo essa derivada? Usa a regra da cadeia que você viu lá no cálculo 2. Você achando que nunca aplicaria cálculo 2 na vida. Pois é. A regra da cadeia lá do cálculo 2 fala o seguinte: você quer a derivada de psi em relação a x? Quero. Ah, você quer? Então beleza. Deriva psi em relação a x, deriva psi em relação a y e multiplica pela derivada de y em relação a x. Essa é a derivada de psi em relação a x, pela regra da cadeia. Agora, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, essa parcela você sabe quanto que é. Tá lá. Essa parcela aqui, ó, derivada parcial de psi em relação a y, você também sabe quanto que é. Dá isso aqui. Então, vem aqui e substitui. Então, a derivada de psi em relação a x é igual a esta soma aqui. Mas espera, essa soma toda que apareceu aqui é igual a zero. O que eu estou te dizendo, então? Você lembra dessa função psi que nós encontramos e que nós fingimos que não encontramos e que nós estávamos fingindo que ela é uma função que foi dada para nós? Pois é, olha para essa função. Quando você a derivar em relação a x, a derivada dela em relação a x é zero. Ela é zero. Então, se nós integrarmos psi em relação a x, isso é igual a integral de zero em relação a x. Quanto que dá a integral disso daqui em relação a x? A integral da derivada é a própria função. A integral de zero é uma constante. E, portanto, a nossa psi é isso. Volta, você sabe quem é a psi. É isso daqui, x² mais xy² igual a c. Logo, a EDO, a solução da EDO, ela é dada implicitamente por esta equação aqui. x² mais xy² igual a c. Ou seja, dito de outra forma, de novo, as soluções da nossa EDO, a solução geral, ela é dada como sendo curvas de nível desta função aqui de duas variáveis. De duas variáveis. Tá certo? Muito bem. Então, analisando o que nós fizemos aqui. Nós demos para você uma função, uma equação de duas variáveis, uma EDO, desta forma, né? Uma função de duas variáveis, somado com uma função de duas variáveis que multiplica a derivada de y em relação a x. Isso era igual a zero. Essa foi a EDO que nós demos. E nós apresentamos duas formas de resolver essa EDO. Uma transformando ela numa equação de Bernoulli, e a outra solução você encontrou via uma função auxiliar, que nós chamamos de psi. Observe que a partir da psi, nós encontramos a solução geral. Encontramos a solução geral implícita, que foi exatamente a mesma solução que nós encontramos via Bernoulli. Fizemos manipulações algébricas e resolvemos via Bernoulli. Só que, quando você olha para essa equação aqui, será que ela tem alguma coisa de especial? E a pergunta é sim. O que ela tem de especial? Você lembra dessa função de duas variáveis que está somando? Pois é, deriva ela em relação a y. Quanto que vai dar? Essa primeira parte vai desaparecer e aqui vai ficar 2y. Você está vendo essa função aqui que está multiplicando a derivada de y em relação a x? Muito bem, derive isso daqui em relação a x. Deriva parcialmente em relação a x. Para você derivar isso aqui em relação a x, esse 2y aqui vira constante. Então, na hora de derivar, você passa para fora da derivada. E fica só com derivada de x em relação a x. E dá 1. Então, isso aqui também dá 2y. Moral da história. O que essa equação original tem de especial? A derivada dessa função que está multiplicando em relação a x,
é igual à derivada desta função em relação a y. Essas EDOs não lineares que satisfazem essa propriedade, isso é que nós vamos chamar de EDOs exatas. E é isso que nós vamos estudar no próximo vídeo. E no próximo vídeo, o que nós vamos fazer? Vamos transformar essas equações em equações de Bernoulli ou equações de qualquer outro tipo? Não. Não vamos fazer isso. Por quê? Porque nós sabemos que se nós encontrarmos uma função auxiliar, se nós encontrarmos essa função psi auxiliar, se eu mostrar para vocês como encontrá-la, basta que você integre ela em relação a x, iguale ela à derivada de zero, a integral de zero em relação a x. Então, essa função auxiliar que nós queremos encontrar, nós temos que ter um jeito de encontrá-la. Ela vai ser igualando essa função a uma constante, essa vai ser a solução da nossa EDO original. Certo? É bastante confuso, é meio confuso, mas no final do dia é isso que nós queremos. Nós queremos determinar uma forma de encontrar a função psi, adequada. Sem a necessidade de alguém dar ela para nós, do jeito que foi aqui. Não, nós queremos deduzir ela, nós queremos fazer contas e encontrar ela. E é isso que nós vamos fazer no próximo vídeo. Há um resultado que fala, se a equação for exata, o que significa ser exato mesmo? Significa que a derivada da função que está multiplicando em relação a x tem que ser igual à derivada da função que está somando em relação a y. Se isso valer, se essa igualdade valer, você tem uma EDO exata, e aí, com isso, você vai poder encontrar a sua função auxiliar psi. Tem garantias de que isso acontece. Enquanto isso, vamos ficando por aqui. Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.